Qual é a importância de uma Constituição? O que é esse documento? Essas perguntas, gente, elas são básicas e elas são bem importantes. Se você não sabe responder elas, isso está no passado. Isso é uma aula de história e é isso que vai te ajudar a estudar esse passado. Vou responder elas para você. Jogar um jogo que você não sabe as regras fica muito complicado. Quem está jogando com você pode estar te roubando. Então, com esta analogia, eu quero te mostrar que as constituições, os conjuntos de leis formatados, enfim, positivados na história da humanidade, tudo que ficou ali registrado, nada mais é do que uma forma de melhor organizar a vida em sociedade. Deixar claro o que pode, o que não pode, e lógico, né, as consequências, quando se faz algo que não atende a essas regras. Sejam elas regras, lógico, lá antigamente de um monarca, que normalmente era um monarca, inclusive, teocrático, e eu estou me referindo ali à Mesopotâmia, ao Código de Hammurabi. Só que o nosso tema aqui é falar de história contemporânea, mas já puxando lá de trás a importância desse estabelecimento das regras. Então vamos falar sobre essas constituições da história do Brasil. Para começar, tem que existir Brasil. Então é óbvio que eu estou falando do Brasil pós-independência. Não vou falar das ordenações filipinas, não vou falar dos decretos na época que a gente era colônia. Então tem que ser algo depois de 1822. E você sabe, e se não sabe, tem vídeo no meu canal, a gente sabe que o Dom Pedro I, o imperador, que também foi o cara que declarou a nossa independência às margens do Ipiranga, ele vai outorgar uma Constituição. Ou seja, ela não nasceu do modo que naquele momento da história, século XIX, seria o mais apropriado, que seria promulgado. Até se tentou, teve uma Assembleia Constituinte em 1823, que entregou para ele um projeto da Constituição da Mandioca. Esse foi o apelido. Mas, no final das contas, a nossa primeira Constituição, ela nasce dessa maneira, imposta, em 1824. É uma Constituição imperial? É, mas já é a nossa certidão de nascimento como um país independente. O nosso manualzinho de instruções. Vamos colocar lá então. Ó, começando aqui, 1824. Vou fazer uma coroinha para a gente lembrar que essa é a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial. E nessa Constituição Imperial, se eu estou lá no começo do século XIX, bom, se a gente vai estudar as constituições, a gente tem que ter um parâmetro de comparação entre elas. Já sabemos que não vai ser o sistema político. Não tem spoiler, a gente está no futuro, a gente sabe que as próximas, elas serão republicanas. Por quê? Porque em 1889, para ser mais precisa, no dia 15 de novembro, é proclamada a República. Ok, então o parâmetro vai ser o quê? Já sei. Já que eu comecei falando sobre regras, por que não? O tipo de voto. Inclusive é isso, né? É esse tipo de conhecimento que é cobrado em concursos, como por exemplo, no próprio vestibular. Então vamos lá. Quem será que podia votar? No século XIX, vou te dar uma pista. Se é antes da Primeira Guerra Mundial, esqueça qualquer inclusão na sociedade, na participação ativa da mulher. Então já sabemos que é homens. Ok. Mas homens com qual critério? Qualquer homem? Não, tem uma questão de idade, uma questão etária, maior de 21. Isso se fosse casado, tá? Se fosse solteiro, daí era maior de 25. Então, maior de 21 se fosse casado, mas também se fosse funcionário público e tal. Mais algum critério? Óbvio. Eu estou falando aqui de um português fazendo a independência e uma independência ligada aos latifundiários do Brasil. Então, você vai ter o critério censitário. Essa é a primeira característica que eu vou ressaltar aqui. Então, vamos colocar lá. Que aqui, olha só,
colocar um balãozinho. O voto, ele é masculino para maiores de 21 anos e ele tem o critério censitário. Ok, a coisa vai acontecendo até que é proclamada a República. Isso lá com Dom Pedro II, que ele vai ser derrubado, e começa então essa fase republicana, que é o inverso da monarquia, né? Na humanidade só existem dois sistemas de governo, que é a monarquia e a república. Os outros elementos, gente, são como acessórios. Ah, uma monarquia teocrática, uma monarquia parlamentar. Ok, são acessórios, são tipos, mas a monarquia está ali. Império nada mais é do que uma evolução da monarquia. República, ditatorial, democrática, parlamentar, também acessórios, complementos. Mas os sistemas são só dois. Vamos mudar o sistema? Mas será que vai mudar muito o voto? Continua comigo nessa linha do tempo das constituições do Brasil. Olha só, 1889. O Brasil começa a República, Primeira República, que também é chamada de República Velha, vai ter uma fase predominante, República das Oligarquias, então coloca isso lá para mim. Essa Constituição da República Velha, eu estou abreviando aqui Constituição, tá? República Velha, ela vai ter quase que o mesmo tipo de voto. Quase com exceção disso. Essa daqui, gente, vai ser a única exceção. Por quê? Porque aqui a gente vai mudar. Aqui a gente não vai colocar o critério censitário. Você continua tendo voto para homem, maior de 21 anos. Só que assim, né? Se a gente está querendo se livrar da, enfim, da memória, das heranças da fase, né, da monarquia, da fase do império, até porque exilaram a família real, que foi péssimo, vamos escolher um outro critério. E muito espertamente, o que eles escolhem? Ah, não pode ser o critério grana, porque daí, né, fica igual a outra, então vamos mudar. Agora é para homem, maior de 21 anos, só que ele tem que ser alfabetizado. E assim, 95% da população brasileira não era. Então vamos colocar aqui. Tem que ser alfabetizado. Fiz questão de destacar. Fiz questão de destacar que é aqui que começa. É aqui que começa uma exclusão que vai até a atual Constituição. É daqui até lá que isso vai permanecer. O que vai permanecer? A exclusão política, a exclusão de participação para todo mundo que é analfabeto. Então, olha só, daqui até lá, o que não pode? Não vota analfabeto. E será que teve investimento na educação? Não, não teve. Pelo menos não nessa. Esse não era um direito, apesar de na fase imperial ter. Isso é um detalhe bem importante. Perceba que a linha, ela não está ali fechada. Até quando que vai essa linha? Eu meio que dei a resposta, não sei se você sabe. Fica até o final. Se você não sabe, você vai descobrir. Bom, depois de 89, a República Velha fica ali, né, durante 40 anos, até que vem a Revolução de 30. Daí começa a Era Vargas. Só que o Vargas ele começa governo provisório, né? Ele começa governo provisório com a Aliança Liberal, que acabou com aquela história de café com leite. Uhum, ele também era um oligarca, mas tudo bem. Estava apoiado por tenentes, estava apoiado por uma burguesia, que sim, a Primeira Guerra Mundial, já que eu citei ela, também influenciou nessa mudança social aqui no Brasil, até porque a gente teve que se industrializar para poder substituir importações que a gente era dependente. Vai ficar durante muito tempo. É o Vargas que vai começar com isso. E nessa fase, nessa primeira fase do Vargas, que também tem vídeo aqui no canal, vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 32. Ou seja, ele estava governando sem uma Constituição durante 2 anos, que no final vai ser 4.
Então, já te dei a resposta. A próxima Constituição, ainda republicana, vai ser a Constituição de 1934. Então, vamos colocá-la aqui. 1934. Constituição. Vou escrever inteira agora porque está bem na tua cara aqui, ó. Constituição. Vou colocar de Vargas. Vargas o quê? Vargas eleito indiretamente. Eleito indiretamente. E o que fica valendo? Fica valendo quase que as mesmas regras. Quase que as mesmas regras, por quê? Aqui eu vou fazer um balãozinho novo. Aqui, na verdade, a gente tem duas mudanças. Não é, né, da questão dos analfabetos. A gente sabe que essa linha ela tá bem grande. Não pode ser do critério censitário, porque isso já foi abandonado lá. Então, peraí, são duas coisas para mudar e tem voto ali. Então, é aqui, minha gente, que fica pelo menos garantido na Constituição, porque na prática já começou a valer desde 32, que no Brasil vai ter o voto feminino. E além do voto feminino, é aqui que começa a diminuição da idade para 18 anos. Então, são duas grandes mudanças. Então, vamos colocar aqui, por gentileza, vou colocar para cima. Olha lá, o voto, quando não tem essa separação, né, de pode homem, não pode mulher e tal, a gente chama de voto universal, pode os dois, para maiores de 18 anos de idade. Só que essa Constituição não vai longe. Não vai longe por quê? Porque em 37 ele vai dar um golpe, que foi o golpe do Estado Novo, e vai governar sem Constituição? Não. Vai dar um golpe, vai governar com uma Constituição. Essa? Não. Não porque é golpe. Golpe quer dizer, passou por cima da regra. Ignorou a regra, jogou ela no lixo. 1937 vai ter, então, mais outra, né, outro episódio da história de imposição. Vai ser a Constituição Polaca. Daí nem tem balãozinho do voto, né? Porque era uma ditadura, né? Daí não tinha nem partido, não tinha eleição, não tinha voto. Então vamos colocar lá 1937. Aqui, ó, a gente tem o Estado Novo. Estado Novo que vai até 45. É bem no ano que acaba a Segunda Guerra Mundial e não é por um acaso. Quem assistiu o vídeo sobre essa fase vai saber responder. E quando acaba o Estado Novo, Vargas se retira, dá uma ali, né, de... Vou citar um filme americano, I'll Be Back, fala que voltarei nos braços do povo e vai voltar mesmo. Só que no ano seguinte vai ser promulgada uma nova Constituição muito parecida com essa daqui, a Constituição de 1946, aonde aquelas mudanças democráticas que, vamos falar, né, teve esse avanço na fase do Estado Novo, que era, por exemplo, a CLT, elas vão ser inseridas na Constituição. Então vamos colocar lá que daí, em 1946, você tem uma Constituição do período liberal e populista. Aonde, o que acontece? A gente vai, ó, vou tracejar aqui para você, resgatar essas mudanças, né, que aconteceram em 34, mas que o Estado Novo já foram retiradas. E a gente sabe que esse período liberal e populista vai até 64, quando acontece, né, a ascensão aí de presidentes militares, e vai até 85. E no meio do caminho, uma nova Constituição vai ser ali colocada em vigor com um adendo, né? Ela entra em vigor em 67 e vai ter o adendo ali do AI-5, que, né, reforçando já uma nova fase de ditadura, a do Estado Novo é uma, a gente tem lá na República Velha outra, essa questão de exclusão da participação dos cidadãos na escolha democrática. Então, nem vou colocar critério de voto, porque a gente sabe que no AI-1, depois AI-2, depois AI-3, esqueça pelo menos essa participação para poder ter a opinião popular na formação do poder executivo, seja na instância, né, federal, estadual ou municipal. Então, na nossa linha do tempo, entra aqui, vamos colocar lá,
o regime civil-militar, que vai até 85, quando, vem um civil daí governar, mas ainda eleito pelo voto indireto, ou seja, pela Assembleia, e uma Assembleia Constituinte vai ser montada, Ulisses Guimarães vai estar ali participando, e finalmente a Constituição do Brasil, que está em vigor até os dias de hoje, a Constituição Cidadã, que é aonde acaba a nossa linhazinha. Então, vai até aqui essa proibição dos analfabetos. Então, vem aqui para 88, olha lá, a Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. Beleza. Agora eles podem votar. E vou te dar só mais uma curiosidade. Sabe pena de morte? Pois é. Pena de morte, minha gente, estava valendo aqui. Pena de morte. Na fase republicana, só em período de guerra. Tá. Daí a gente tem a pena de morte voltando aqui. E você tem, por causa do AI-5, vou colocar aqui 68. Também o retorno, no caso de traição à pátria. Certo? Espero que tenham gostado. Se puder, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sinal. Qualquer outro tema que você precisar, é só me escrever. Até mais!